Olá! E nós estamos aqui de volta com o Tempo Precioso. E sabe qual é o tema de hoje? A matemática de Cristo! Então vamos lá. Vamos aprender a matemática de Cristo. Para quem não sabe, eu sou formada em matemática, então eu falo que é uma ciência realmente exata. E a palavra de Deus também, sabia? E eu quero dizer para você que a matemática de Cristo é soma, é multiplicação. Quando eu descobri isso, quando eu entendi isso, falei, meu Deus do céu, eu quero aprender um pouquinho mais, porque é uma área que eu sempre me conectei bastante. Então, vamos aprender um pouquinho. Mas, Raquel, você está falando que é multiplicação. E onde que está isso? Eu vou falar para você. Nós vamos ver em Mateus 14, do versículo 13 ao 21. Um certo momento eles estavam no deserto com Jesus. Estava todo mundo deserto, uma multidão no deserto. E a hora já estava passada. Olha só, e na palavra de Deus diz que eles já iam embora para poder comer alguma coisa, porque a hora já estava passada. Mas Jesus disse, não precisa ir. Olha lá a palavra. Dar-lhes-vos de comer. Então ele falou, não precisa ir. Mas aí os discípulos falaram, mas como? Só temos, olha que interessante, 5 pães e 2 peixes. Como nós vamos alimentar toda essa multidão com 5 pães e 2 peixes? Não é coerente. Mas eu vou te falar uma coisa, meu querido e minha querida. Quando Deus está na sua vida, é milagre atrás de milagre. E olha só, a multidão então toda sentada. E olha o que diz a palavra de Deus. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, deu graças e partindo os pães, entregou aos discípulos. E olha só, os discípulos entregaram a multidão. Então de 5 pães e 2 peixes, Deus multiplicou. Eram mais de 5.000 homens e mulheres e crianças. E alimentou todos, e ainda, como Deus é um Deus de multiplicação, levaram 12 cestos embora. Então Deus, quando Ele dá a bênção, Ele dá multiplicada. Deus não dá uma bênção aqui, uma ali, não. A bênção vem jorrando, chovendo, muita bênção para a sua vida. Então saiba que o que vir da sua mão vai ser multiplicado, não fica com medo não. Eu quero ler aqui para você também uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola dos 10 talentos. Olha que interessante essa parábola dos 10 talentos. O que é uma parábola, né? A parábola, ela é contada para explicar algo muito complexo. Então Deus falava através das parábolas, tá bom? Olha só que demais a parábola dos 10 talentos. Então havia um homem rico e ele resolveu compartilhar, né, os seus bens com 3 servos, tá bom? E olha só, o primeiro servo, ele deu 5 talentos. Amores, esses talentos era cerca de 34 quilos de ouro. Então era uma fortuna na época. O outro servo, o segundo servo, ele deu 2 talentos. E ao terceiro servo, ele deu 1 talento. Então, 5 talentos, 2 talentos e o terceiro servo 1 talento. Em Mateus 25, 14 e 15 diz, ele distribuiu o dinheiro dessa maneira porque conhecia a capacidade de cada um. Eu achei isso fantástico. Deus conhece a tua capacidade. Deus conhece os seus talentos. Então ele vai dividir, vai dar para cada um o que merece, tá bom? Os 2 primeiros, sabe o que eles fizeram com os talentos? Eles investiram, eles multiplicaram, eles duplicaram o talento. Mas o terceiro servo ficou com medo. Sabe o que ele fez? Ele cavou um buraco no chão e enterrou o ouro. Deus dá o talento e a pessoa fica com o talento parado. Ele enterrou, ficou com medo. Passado o tempo, o patrão voltou e foi conversar com seus servos. Então, o primeiro servo, o que ele falou para o patrão? Olha, eu multipliquei, eu dupliquei os talentos. Aí o patrão recompensou. Tá lá em Mateus 25, do 19 ao 21.
O segundo servo, o que aconteceu? Eu também dupliquei os 2 talentos. E o Senhor, né, o patrão, o recompensou também, ficou muito feliz. Mas o terceiro servo, sabe o que ele falou? Ele falou que ele ficou com medo. Ele falou, eu fiquei com medo, então eu, né, guardei lá. Eu coloquei lá no chão, ele ficou com medo. Lembra? Depois você vai conferir lá no Tempo Precioso, que eu falei sobre o medo. O que o medo fez com o terceiro servo? Ele ficou com medo. E aí ele enterrou. O Senhor ficou muito bravo com ele e mandou tirar o talento dele. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você multiplique o seu talento, porque Deus é um Deus de multiplicação. Não desperdice a oportunidade que Deus está te dando e não fique com medo, porque a palavra de Deus diz que o medo ele traz laço, o medo te paralisa. Multiplique os seus dons, multiplique os seus talentos, que Deus vai te abençoar em dobro. Tá bom? Então a matemática de Deus é soma, é multiplicação. Que Deus te abençoe grandiosamente. Eu te aguardo a semana que vem, às 20 horas, com o nosso programa Tempo Precioso. Curte aí a like e que Deus te abençoe. Tempo Precioso com Raquel Bonfante. Comando, você vai ser feliz. Deixa a princesa pra